Olá, a paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz do Caminho no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e que Deus abençoe a todos, cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz Clamando no Deserto e mais um quadro aqui, momento de reflexão. Nós estaremos considerando essa verdade em que a Bíblia nos revela. Aqui dentro do quadro, momento de reflexão, e o tema já anunciado no início, né? Comunhão com Deus, uma prioridade inegociável. Para tanto, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, temos cometido. Queremos Te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, que a qualquer momento o Senhor de vir, Senhor, nos buscar. Por intermédio do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nos abençoa, Senhor, neste momento, que nós possamos ter essa prioridade em nosso coração, e isso ainda em caráter, Senhor, inegociável. Porque só o Senhor para nos conceder, Senhor, a verdadeira vida, a verdadeira felicidade, e sermos assim, ó Pai, bem-aventurados diante desta comunhão e durante ela. Faz isso, Pai, o que nós pedimos. E te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Para tanto, vamos estar aqui lendo a palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e também para lavrar e guardar. Amados, aqui estamos diante do texto bíblico que dá início à revelação de Deus. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, quando ele dizia: haja luz e houve luz. E assim sucedeu, Deus criando, dando forma, segundo os propósitos da sua criação. E quando chegamos no versículo 26, capítulo 1, o Senhor diz: façamos o homem, a palavra de Deus nos diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus nos criou, já não foi pela palavra da criação, haja, mas foi pela expressão façamos, onde entendemos aí em pleno acordo, né, das três pessoas desse Deus uno, em que trouxe cada um de nós à existência. E esse ato da criação nossa, como coroa da criação de Deus, tinha um propósito especial e único, o de manter uma comunhão com cada um de nós, tendo nós a semelhança do Senhor.
ainda que afetado pela queda, o Senhor ainda buscou, né, restaurar esta comunhão. Por quê? Porque o Senhor quer que nós entendamos que a comunhão com o Senhor, ela é inegociável. Primeiro vem a comunhão, depois vem as demais vocações pela qual o Senhor tem dado a cada um de nós. E nós entendemos isso justamente com a exortação que ele dá a Abraão, quando ele diz para Abraão: Abraão, anda na minha presença, comunhão, e ser perfeito. E diante disso, e diante do que a Bíblia nos revela, não só no Antigo Testamento, como no Novo, nós vemos o homem em busca de satisfazer o seu próprio, ter o seu próprio prazer, buscar a sua própria satisfação, alienado desta comunhão. O que só traz e só tem trazido frustração, engano, sofrimento, dor. Mas no momento que eu e você nos voltamos para Deus, passamos a encontrar realmente o sentido para as nossas vidas. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E aqui eu quero trazer 3 pontos para fundamentar esta verdade. Comunhão com Deus, uma prioridade inegociável. Ou seja, ela tem que estar acima de tudo e de todos. O desejo, o anseio pela presença e comunhão com Deus tem que ser a prioridade, amados, em nossa vida. Por isso que o Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. E diante dessa leitura que fizemos, diz a Bíblia que o Senhor, depois de criar tudo, Deus tomou o homem e colocou no meio do jardim. Esse ambiente era um ambiente que fala justamente sobre isso, que traz à realidade essa verdade, que Deus estabeleceu a criação humana para a sua comunicação, para uma comunhão, para um relacionamento. Fato este que a palavra do Senhor diz que na viração do dia, Deus sempre estava ali para estar dialogando com Adão e a sua esposa Eva. Então, a comunhão com Deus, ela é uma prioridade inegociável, em primeiro lugar, porque ela foi estabelecida por Deus na criação, como lemos no capítulo 2, versículo 15 de Gênesis. Então ali Deus estava estabelecendo esta comunhão, não só colocando o homem no jardim, demandando ali, né, a questão da mordomia com respeito à sua criação, no que diz respeito a cuidar, a guardar e cuidar daquele jardim. Porém, também a comunhão com Deus é uma prioridade negociável, porque ela foi fundamentada na obediência. Por isso que o Senhor disse para Abraão: anda na minha presença, primeiro vem a comunhão. Porém, ela só pode ser mantida sob o princípio da obediência. E para isso nós passamos e continuamos a ver diante do relato bíblico e que nós temos lido. Quando no versículo 16 ele diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ali o Senhor estava estabelecendo o caráter, o princípio, o fundamento para que esta comunhão ela continuasse, para que Adão e Eva permanecessem nesse jardim, símbolo da comunhão com Deus. Porém, a Bíblia diz que após o pecado,
após a quebra desta aliança, desta ordenança, até melhor dizendo, que Deus tinha estabelecido ali, a palavra do Senhor diz que eles dois foram expulsos do jardim do Éden. Como eu disse, porque o jardim do Éden traz este exemplo, traz essa figura que se diz respeito à nossa comunhão com Deus. Então, logo, Deus ele não negocia. A comunhão com Deus, ela parte do princípio em valorizarmos a palavra de Deus em nossa vida. Se Adão e Eva tivessem todo o tempo, durante o tempo, na verdade, em que ele considerou, em que ele valorizou, em que ele deu crédito a esta ordenança do Senhor, a palavra de Deus, ele pôde gozar da perfeição, ele pôde gozar de uma vida plena. Porém, a partir da desobediência, passaram a então, a cada um de nós, como ser humano, sofrer o custo desta ausência de Deus. Desta ausência de Deus. E por último, esta comunhão com Deus, ela é uma prioridade negociável, concretizada na promessa da salvação. Porque ainda que Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecasse e visse através desse ato a expulsão ali do jardim do Éden, a separação de Deus, Deus deixando claro para mim e para você com respeito a esta realidade, que a comunhão com Deus é uma prioridade que Deus espera que nós venhamos ter em nossa vida. E fato esse, que ainda por conta da queda, Deus estabeleceu uma promessa. Quando no versículo 15 de capítulo 3 de Gênesis, que trata desse cenário caótico e degradante com respeito à queda, deste relacionamento e desta comunhão com Deus, o Senhor estabelece aqui uma promessa de restauração desta comunhão, uma promessa de salvação. Aí ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus estabelece esta condição para que a nossa comunhão com Ele venha a ser restabelecida. E ela é inegociável quando e durante o princípio em mantermos o fundamento da obediência à palavra de Deus. De darmos o valor devido à vontade de Deus em nossa vida. Ainda que o Senhor nos use, ainda que o Senhor nos conceda bênçãos sobre bênção, acima de tudo isso se encontra a comunhão com Deus, onde é inegociável. Deus não negocia. Deus não negocia a sua comunhão com Ele, com a questão da nossa labuta no seu reino. Deus não negocia a nossa comunhão com Ele, ainda que tenha nos concedido dons que nos torna eficaz para o cumprimento da vocação que Ele nos deu. Fato esse nós vemos quando nós lemos Mateus capítulo 7, versículo 21. Quando o Senhor Jesus declara que naquele dia muitos chegariam até Ele e diriam: nós não profetizamos em Teu nome? Nós em Teu nome não fizemos muitos milagres? E o Senhor Jesus disse que a este contingente Ele vai declarar: apartai de mim, vós que praticais apartai-vos de mim, vós, pois não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então não há comunhão sem entendermos o princípio para mantermos esta comunhão, que é o princípio da obediência. Porque a vontade de Deus
para nossas vidas ela é boa. A vontade de Deus para a nossa vida, ela é agradável. E a vontade de Deus para a nossa vida é perfeita. E a vontade de Deus para a nossa vida é que nós possamos compreender essa verdade. O outro relato bíblico que traz a realidade disso, em que a comunhão com Deus é inegociável frente a qualquer situação em nossa vida, é quando da visita do Senhor Jesus a Maria e Marta. Enquanto Marta estava preocupada ainda em servir ao Senhor, em agradar a Ele e servindo ali a Ele e ao seu discípulo, porque esse era um princípio de cultural dos judeus, da hospitalidade, da boa hospitalidade. E ela foi indagar Jesus para que solicitasse a Maria que viesse ajudá-la. E ele disse: por que te fadas, ó Marta? Por que te preocupa com tantas coisas? Porque Maria escolheu a melhor. Escolheu estar aos pés do Senhor Jesus, símbolo e figura da comunhão com o Senhor, onde ali ouvimos os seus ensinamentos, onde nesta comunhão passamos a ter sensibilidade à voz de Deus para nos guiar, para nos orientar e para nos manter sobre este alicerce de uma comunhão em caráter prioritário e inegociável. Que nós não venhamos ter nada acima ou à frente como prioridade a não ser a presença do Senhor em nossas vidas. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. E que você que está aqui conosco, se você ainda não tem tomado essa decisão, se você ainda não tem reconhecido que o fato de você e a necessidade de se voltar para Deus, para poder ter essa comunhão, porque Ele já estabeleceu, essa promessa já foi cumprida no Senhor Jesus. Ele já veio, já morreu na cruz do Calvário, isso no terceiro dia, para nos abrir este acesso para esta comunhão maravilhosa com o Senhor, a qual ela não vai terminar aqui, mas vai prosseguir na eternidade, quando da sua bem-aventurança, quando da sua volta. Então você pense nisso, arrependa dos seus pecados, porque a desobediência nos afasta e nos coloca distante de Deus. Porém, no momento que nos voltarmos para o Senhor, com um coração sincero, com um coração verdadeiro, com um coração quebrantado e desejoso de estarmos com o Senhor, de andarmos com o Senhor, de obedecermos a sua palavra, aí por certo, esta comunhão ela será restabelecida e ela será de caráter inegociável. Da parte de Deus, Deus não troca a sua comunhão por nada daquilo que Ele pode nos proporcionar ou daquilo que venhamos em resposta à sua instrumentalidade, operar e fazer e realizar através da igreja, do tempo que aqui permanecemos como igreja do Senhor. Pense nisso e entenda por certo que a comunhão com Deus, ela é uma prioridade de caráter inegociável. Que seja assim para nós também, que jamais possamos trocar a nossa comunhão com Deus com qualquer aventura, com qualquer prazer, por maior que Ele seja e que esteja ao nosso poder gozá-lo. Pense nisso. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. E por meio desta meditação, Senhor, compreendemos que não há nada mais importante para o Senhor, que é de caráter inegociável, que é a Tua comunhão, Pai, com cada um de nós. Fato este que o Senhor não só estabeleceu, fato este que o Senhor não deu, nos colocou esse fundamento, que é reconhecermos o valor de mantermos em obediência a Tua vontade, a Tua palavra, e reconhecer, ó Pai, o precioso sangue do Senhor Jesus que foi derramado justamente para restabelecer esta comunhão que um dia
ela foi quebrada no jardim do Éden. Faz isso, Pai, em nossa vida, nos ajuda a compreender e valorizar cada dia, Senhor, este relacionamento com o Senhor. É o que eu te peço, Pai. Nós pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos.